Estamos de volta com o REC, lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também pelo Facebook, lá no facebook.com/REC Unisul TV. E olha, gente, eu prometo que a partir de agora serão programas inéditos. Em breve, um programa feito lá no Beto Carreiro World, tá? Que eu quero agradecer toda a direção da TV, ao Serjão, ao Biga, que foi o cinegrafista, tá? Valeu, galera. Obrigado também à direção do parque. E em breve, talvez na semana que vem ou ainda na próxima, nós vamos estar com o programa aqui. Então, não perca o Facebook, tá? Mas agora vamos continuar aqui com a nossa entrevista com o Jean Zanelato. Ele que é um cara de 18 anos, Jean? 18 anos agora. 18 anos, com quase 2 livros lançados e várias ideias à flor da pele aí. Jean, então fala aí da teoria... A teoria da máquina de doces. A teoria da máquina de doces. Isso. Crista, a teoria da máquina de doces. Crista Claret e a teoria... É a teoria da máquina de doces, deixa assim. Tá, então agora me explica o título, então. Tá. Para eu tentar entender a história. Tá, vamos ver. Eu não sei por onde começar, porque... Porque eu e a Laura, a gente tentou jogar um aqui e não conseguimos, os dois estão errados. Então vamos tentar pelo título, pela explicação do título. Vai lá, Jean. Tá bom. É uma história bastante complexa, assim, eu não vou entrar em detalhes porque eu acho que não é hora de falar ainda. Porém, a teoria da máquina de doces é uma teoria sobre a vida após a morte. Polêmico. É, polêmico pra caramba. Tá. Porque meio que eu não quero atacar nenhuma religião específica, mas muitas religiões e muitas experiências de EQM, que é a experiência de quase morte, tem relatos surpreendentemente parecidos de pessoas que veem o céu e etc, e têm sensações parecidas e aquela coisa toda. Porém, eu acabei chegando na conclusão de que se uma pessoa consegue subir ao outro nível, como a consciência humana, ela não vai se sentir em paz, ela vai se sentir entediada, vai se sentir com raiva, vai se sentir revoltada por estar em determinada situação. Não sei como explicar isso aqui, porque é muito complexo. Porém, a teoria da máquina de doces é uma teoria sobre como a vida é depois da morte. E entre todas as teorias que existem, eu diria que no livro essa será a teoria cientificamente comprovada, porque é como se fosse, sabe a teoria da relatividade, a teoria da evolução? Eu meio que tentei criar uma fórmula capaz de provar que essa teoria é real. Só que, então, no livro ela vai ser real. Então você fez um estudo científico para chegar na história? Na verdade, quando eu comecei a escrever essa história, foi de uma maneira bem livre, assim, eu não tinha nada em mente, eu não queria falar sobre a teoria da máquina de doces. Eu comecei com um assassinato numa universidade. É assim, o primeiro capítulo é alguém que morre numa universidade. E eu não sabia que ia acontecer toda aquela coisa da teoria. Mas aí, com o tempo, eu fui estudando e as coisas foram aparecendo, até que, em novembro do ano passado, eu comecei a escrever em junho. Eu estava de madrugada conversando com o meu amigo, com o Gabriel Vargas, lá de São Paulo, e ele falou... A gente estava conversando sobre umas teorias, etc, e ele falou, seria muito estranho como se por acaso as pessoas... Ele falou assim, as pessoas, elas conseguem bolar teorias hoje em dia e provar coisas absurdas, de maneiras absurdas, todo mundo acredita. Por exemplo, alguém pode dizer que todas as guerras no mundo é culpa de chocolate, e alguém vai... E através de uma fórmula científica as pessoas vão acreditar nisso. Sabe, eu não sei explicar, mas é muito complexo. E aí eu criei a teoria do chocolate. E depois, mais pra frente, ela se tornou a teoria da máquina de doces, que é uma metáfora. Digamos que a máquina de doces seria a vida e todos os doces são as pessoas. A morte é o comprador, ela coloca uma moeda e o doce cai, é o mesmo que uma pessoa morrendo. Não importa o tipo do doce, se ele é maior, se é qual a embalagem, porque todos os doces vão cair uma hora e todos terão que passar para esse lado. Sabe? Eu consegui entender uma coisa, que eu preciso ler esse livro. Eu gostei porque ele mexe com um tema polêmico, e onde tem polêmica eu gosto de uma polêmica. Então, ele vai mexer com a estrutura religiosa de muita gente. Ele vai... Isso é legal. Dá medo, ele porque, vai... porque mas é legal. Dan Brown fez isso com o Código da Vinci, ele mexeu numa coisa que mas não olha o deveria, sucesso que é. E olha como ele foi criticado. Mas olha o sucesso que é. Porque... onde tem polêmica, tem gente interessada no assunto, tem gente interessada em debater. Mas o importante é disseminar a leitura. Sim. Não é... Por mais que seja isso, mas o despertar da pessoa em fazer ler sobre determinado assunto e debater sobre ele, eu acho muito legal. É legal? Eu falo isso porque quando eu cheguei na universidade,
eu era totalmente fechado. Eu tinha uma visão assim daquela de cavalo, que eu esqueci o nome, daquele negócio que o cavalo Negocinho usa. de cavalo. É, que só olha pra frente, só olha pra frente, só olha pra frente. Era o meu posicionamento e deu. Não aceitava. Se tu falasse que X era N, eu não aceitava. X era X e pronto. E com o decorrer da faculdade foi me abrindo mais a mente. E eu vejo que esse livro pode ser um caminho para muita gente fazer o Quem mesmo. tiver paciência de ler, porque ele vai ter umas 700 páginas já. 700 páginas. Já deixando bem claro. Ótimo. Já sei que você não vai ler, amiga. Nossa, Sabe, né? Vou pegar o resumo depois, dar aquela tá lidinha, bom. vou dizer que é ótimo. sério. Eu achei muito interessante. Então, Jean, tu tens medo, mas ao mesmo tempo tu tá tendo coragem em mexer com um assunto polêmico. Porque por enquanto é o meu universo particular. Ninguém tem acesso, então por mim tá tranquilo. Mas a partir do momento que uma pessoa lê e entrar nesse universo, eu acho que pode mexer um pouco comigo, não sei. Porque por enquanto é só meu, sabe? Não pertence a mais ninguém. Mas será que daí não volta, a partir do momento que o livro foi publicado, uma pessoa leu, gerou uma opinião nela sobre o livro, ela vai comentar, seja onde for, Eu vou ter que lidar com as críticas, né? vai ter que lidar com as críticas, mas por mais que as pessoas critiquem, isso não é uma opinião tua. Aí a gente volta ao que a gente falou no segundo bloco, na questão da opinião. Eu acho que vai gerar mais opiniões, mas não vai mudar a tua. Isso pode, claro, ter, Vai ser tipo uma fonte de conhecimento sim, pros outros. vai haver pessoas que vão ser contra, outras a favor, outras que vão pensar, debater sobre o assunto. Mas todas elas vão ter um posicionamento quanto a ti, que é o autor. Exatamente. Então eu acho que isso vai, em algumas ocasiões, atingir o Jean, que é o autor, sobre a opinião dele. Só que a opinião, cada um tem a sua e não se discute. Verdade. Agora tava falando de faculdade, eu fiquei com uma dúvida bem grande. Como que Bom, eu já sei qual é a pergunta. Como é que tu consegue conciliar a tua faculdade com escrever livros? Você dorme? Lembra daqueles trabalhos que eu não fiz? Tu vive? Lembra da minha nota baixa com a Ah, Donete? tá. Entendeu? Entendi. Esse é o caminho. Faz sentido agora. Esse é o caminho. Poxa, Jean, eu só tenho a agradecer mais uma vez pela oportunidade que tu tens dado de a gente te entrevistar, porque pode não acreditar e pode ser até puxação de saco, mas não. Realmente eu virei fã do Jean a partir da atitude que ele teve de não ficar com a renda para ele, sendo que ele precisa. No primeiro programa ele disse que precisava para pagar a faculdade e tudo, e ele abriu mão disso para ajudar outras pessoas, ele não pensou nele. Então, a partir dessa atitude que ele teve, eu virei fã do Jean. E agora, com o segundo livro, eu virei mais fã ainda porque tá vindo polêmica. A gente tá ansioso. E eu vou querer Estamos esse muito livro. ansiosos. Eu vou querer esse livro. Laura, tens as palavras finais aí? Eu quero ler. Tu quer ler? Se tiver um rascunho, assim, a gente gosta. Jean, tem quantas páginas mais ou menos escritas? Tem 60 mil palavras. Eu conto os caracteres, não conto páginas. Porque tá tudo misturado lá. É um rascunhão, uma caixa cheia de capítulos e notas e diagramas complicados. Eu não fico olhando isso. Complicado entender essa bagunça. Tá ótimo, é uma caixa que tem o livro dele dentro. Isso, pode não ter ele completo, mas mas tá ali. uma hora vai estar. Mas na tua cabecinha aí, pretende lançar quando mais ou menos? Ou tu não gosta de... Quando eu terminá-lo, eu suponho. Hã? Quando eu terminá-lo, eu suponho. Porque por enquanto eu não... Talvez. Mas tu não tens uma data assim, daqui 1 ano, 2 anos, 6 meses, 1 mês, amanhã? Não. Não. Mas volta aqui pra lançar então? Não pra com lançar muito aqui, né? prazer. Mas pra... Só se a Laura estiver aqui. A Laura vai estar aqui. Vou estar. A Laura vai estar aqui. Estarei aqui desde agora, só pra esperar. Ainda mais se assim tiver algum livrinho pra gente, né? Gosta de ler, Laura? Não. Não. Ela gosta de ganhar livro. Sincera. Tá, legal. Jean, realmente obrigado pela tua participação, tá? Boa sorte, muitas outras ideias pra ti. Muito obrigado. Muitas outras experiências para que tu possas escrever muito mais livros polêmicos. Tá? Obrigado, Laura, por suprir a necessidade do programa Obrigado. em se apresentar diante da ausência do Everton, que vai voltar na semana que vem, espero, tá? E a você de casa que nos acompanhou até agora, lembrando que nos acompanhe mais uma vez pelo Facebook, facebook.com/RecUnisulTV. Vai lá, curte a página, fique por dentro de todas as nossas promoções, que sempre tem lá muitos sorteios, tudo. Então é isso, pessoal, e eu espero você na semana que vem com um programa inédito, hein? Tchau, tchau.